Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde do Redação Hit. Vamos lá, então? E olha só, um assunto que mexe com o bolso de muita gente, por isso interessa para todo mundo. É que o relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Congresso está causando bastante polêmica. E um dos motivos é que a carne que é preferência nacional, não foi incluída na cesta básica, como muitos esperavam, inclusive o próprio governo. Vamos ver? Os deputados membros do grupo de trabalho, que elaboraram o relatório do projeto de lei complementar da reforma tributária, decidiram manter a taxação da proteína animal como carnes e frango na cesta básica, como sugerido no projeto original do governo. Na proposta do Ministério da Fazenda, esses alimentos já contavam com a alíquota reduzida de 60%. Mas o presidente Lula vinha defendendo a inclusão do alimento in natura na cesta básica isenta de impostos. E durante o lançamento do Plano Safra, o presidente reforçou o pedido de diferenciação por corte, colocando as carnes que fazem parte do dia a dia dos mais pobres na cesta básica isenta de impostos e as chiques e importadas com alíquota cheia. Na visão dos deputados, qualquer concessão dentro da cesta básica teria de ser compensada e não teriam de onde tirar. Chegou a ser cogitada a utilização do imposto seletivo que será cobrado sobre bets e carros elétricos como fonte de compensação. Mas a compensação das carnes não foi para frente. Outro argumento leva em conta de que o impacto da tributação da carne é muito substancial na taxa base já cobrada. Isso porque, atualmente, as carnes são isentas de impostos federais, tendo incidência em alguns lugares de cobrança do imposto dos estados. Parlamentares informaram que a próxima semana na Câmara deve ser voltada única e exclusivamente para a análise da regulamentação da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o texto que regulamenta a reforma tributária pode ser votado a partir da próxima quarta-feira. E para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse aqui na abertura, afeta a vida de todo mundo, interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado tributarista Alisson Fernandes. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a toda a audiência. Um prazer enorme também estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro essa pergunta aí que eu até destaquei logo na abertura, porque a carne, que é tão importante no cardápio do brasileiro, ficou de fora, em princípio, né, nesse relatório, que é uma proposta ainda da cesta básica na reforma tributária, doutor. Olha, Kleber, esse tópico é bem polêmico, porque quando a gente fala em redução de carga tributária, a gente tem que lembrar que, de alguma forma, alguém vai pagar essa conta. O governo, inicialmente, na proposta inicial, já estabeleceu uma redução da carga tributária para a cesta básica, incluindo também a carne, e a ideia, no Congresso, a partir da regulamentação, era isentar 100%. O problema, Kleber, é que quando nós reduzimos 100%, o preço, lá, o imposto da carne, você acaba atingindo uma população de forma genérica. E a ideia também da reforma tributária é usar outros mecanismos para poder equilibrar melhor a distribuição de renda através de impostos. Por exemplo, o cashback. Então, outro mecanismo que o governo está estudando, trabalhar, é usar o cashback para devolver o imposto pago, por exemplo, em alguns produtos, para a população de baixa renda. Porque, mais uma vez, quando você isenta um produto como, por exemplo, a carne, que é um consumo geral, você acaba tendo uma distorção na questão de distribuição de renda da população. Muito bem pontuado isso, doutor. E uma das funções, é claro, da reforma tributária é promover a chamada justiça social. Ou seja, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, uma justiça também tributária. E dentro desse raciocínio, desse princípio, havia uma proposta que defendia, né, era defendida até pelo próprio presidente Lula, de dar uma isenção apenas para aqueles cortes mais populares e até para o frango, que são produtos mais baratos e mais consumidos pela camada mais baixa aí, que tem menor poder aquisitivo. E por que essa proposta também não está sendo considerada, doutor? Bom, Kleber, primeiramente porque a gente tem entendido, isso na verdade é
me parece até um consenso até dos próprios parlamentares, que a melhor forma de você conseguir atingir uma melhor justiça social não é através de benefícios genéricos, como, por exemplo, ainda que seja carnes, frango, por exemplo, que é consumido para pessoas de menor poder aquisitivo. O mecanismo que a gente tem olhado com mais eficiência no que diz respeito à parte de atingir o objetivo de ter uma justiça social melhor é o cashback, porque dessa forma você consegue direcionar os recursos dos impostos apenas para a população de baixa renda. Mais uma vez, quando você direciona isso de forma genérica, qualquer pessoa de maior poder aquisitivo, por exemplo, que compra aquele produto, também está sendo beneficiado. E a ideia é de tentar, de alguma forma, concentrar essa isenção, esse benefício para as pessoas de menor poder aquisitivo, Kleber. E, doutor, você entende que essa é uma questão já resolvida ou que pode haver mudanças? É bom lembrar que esse projeto da reforma tributária ainda está tramitando, ainda haverão aí novos debates, novas discussões. Então, qual é a sua previsão para esse ponto específico envolvendo a carne? Olha, Kleber, tem um ditado aqui que a gente brinca no escritório, que no Brasil até o passado é incerto. Então, falar que assim, a gente está definido já esse assunto, talvez não seja muito cuidadoso, né? Mas eu digo que há um ambiente muito favorável de continuar como está, a carne ficar realmente de fora da cesta básica e não ter uma isenção total, ter uma isenção parcial, que já é alguma coisa, e o governo, de alguma forma, o Congresso, os deputados, os senadores, o Congresso de forma geral, os grupos de trabalho que estão mergulhados nesse assunto, trabalhar outros mecanismos para poder dar um retorno para a população de baixa renda no que diz respeito a essa tributação sobre o consumo. Então, minha expectativa por hora é que, de fato, isso passe da forma como está e o Congresso, o governo encontre outros mecanismos para poder dar a devolução de tributos para a população de baixa renda. Outro ponto polêmico que eu queria aqui debater com você, ouvir a sua avaliação, é em relação à inclusão das apostas no chamado imposto do pecado. Essa parece coerente, né? Já que a gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais, relatos cada vez mais frequentes de pessoas que perdem muito dinheiro em jogos online, jogos de azar. Esses impostos podem ajudar a coibir isso? Como serão cobrados esses jogos, principalmente essas plataformas online? Elas entrarão nessa cobrança? Esse é um dos pontos, Kleber, que foi ventilado para compensar por, eventualmente, uma redução tributária da carne. Tributar, através do imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, jogos de azar, enfim, esses bets que você bem mencionou, que de fato eu diria que até é um problema nacional, Kleber, porque o Brasil ele tem aumentado muito no que diz respeito a esse tipo de plataformas, e muitas delas, Kleber, e aí é uma pena dizer isso, são irregulares. E sendo irregulares, obviamente, não pagam tributos, muitas vezes nenhum tributo, né? Então, eu penso que o governo também pode usar esse momento para poder trazer isso para a mesa, essa discussão para a mesa, esse tema, porque eu penso que aí sim tem um espaço para a gente conseguir tributar um mercado que vem crescendo e que muitas vezes vem crescendo de forma irregular. Que alerta importante que você acaba de fazer, doutor. Sendo irregulares, a questão não é só tributária, é até um golpe, porque você questiona ali a lisura do jogo, se realmente ele oferece, de fato, uma possibilidade da pessoa ganhar. E por conta disso, muitas famílias, e o nosso jornal é voltado para as famílias, têm sofrido com isso. E é importante a gente lembrar também que algumas plataformas estão sediadas em outros países, no exterior, o que dificulta também essa fiscalização e essa tributação, não é, doutor? Sem dúvida, Kleber. Esse é um desafio também do governo, das autoridades fiscais, controlar esse tipo de plataformas que, como você bem mencionou, muitas delas estão fora do país, através de plataformas, sites de difíceis localizações, difíceis acessos. Então, é um desafio também das autoridades fiscais, não só, obviamente, cobrar o tributo desses mercados, mas também encontrar essas plataformas para conseguir criar um mecanismo ali de cadastro, de controle, para aí sim fazer a tributação. Então, você tem completa razão que é um assunto
extremamente polêmico, importante também colocar na mesa para discussão, porque há espaço, sem dúvida, para a gente melhorar o campo tributário nesse mercado. Doutor, lendo as notícias hoje, porque esse relatório foi destaque em todos os principais sites de notícia, me chamou a atenção particularmente o fato dos carros elétricos serem incluídos aí nesse imposto maior. Isso porque o que me chamou a atenção é porque esses carros têm sido bem vistos, né? Principalmente em relação à diminuição da população. Haja vista que são, inclusive, liberados dos rodízios de veículos, como acontece em São Paulo. Por que os carros elétricos também estão sendo incluídos numa taxação maior? Esse ponto é um tanto quanto controverso, Kleber, porque o governo realmente demonstrou inicialmente uma intenção de tributar os carros elétricos e vai à contramão que a gente pensa, particularmente, Kleber, não faz sentido na nossa avaliação ter um imposto seletivo, que é o chamado imposto que visa tributar aquelas atividades que de alguma forma são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na verdade, o carro elétrico, o carro elétrico especificamente, não o carro tradicional, ele vai, na verdade, à contramão, ele vem para beneficiar, na verdade, essa questão do meio ambiente. Então, há, obviamente, controvérsias com relação a esse tema, se o carro elétrico, ele de fato, ele atinge, digamos assim, uma maior eficiência, e aí eu não vou entrar aqui nos termos técnicos, mas na minha avaliação, nossa avaliação é que essa tributação, especificamente do imposto seletivo, também chamado no mercado pelo imposto do pecado, para os carros elétricos, está à contramão do que a gente pensa como adequado nesse momento. Certo, então, doutor, eu agradeço aí pela sua participação e olha só, em relação a todos os assuntos que você comentou, a todos esses pontos, com certeza o churrasco é que vai pegar, hein, doutor? Tributar a carne vai salgar o churrasco de muita gente, né, doutor? Você também deve gostar muito de churrasco. Olha, gosto bastante, viu? Aqui em casa, minha esposa, filhos nossos consumimos bastante carne, churrasco, aqui é um prato muito comum. De fato, pode encarecer, sim, a carne no prato do consumidor. Isso, na verdade, a gente espera que, de alguma forma, o governo trabalhe para, pelo menos, equilibrar, né, a tributação e ficar como está hoje, dentro de um novo sistema, mas nós temos que estar preparados para, eventualmente, um aumento, né, Kleber? A verdade é essa. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o advogado tributarista Alisson Fernandes. Doutor, muito obrigado pela sua participação, essas informações tão importantes e também a sua simpatia, doutor. Obrigado, Kleber. Obrigado a toda a audiência, a toda a equipe aí do estúdio. Um forte abraço. Estou sempre à disposição. Grande abraço. E olha só, agora do estúdio nós vamos para as ruas, né? Também repercutir esse assunto, afinal a carne é uma das preferências nacionais. E eu vou conversar agora com o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele que está no centro de São Paulo e vai trazer mais informações, inclusive está na frente de um açougue. Vamos ver? Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Com certeza, o consumo de carne é muito importante para o cardápio do povo brasileiro. E com um pouco de queda nos preços, o consumo tem aumentado. São 39 quilos de carne bovina consumidas anualmente no país. O frango, ele é a proteína mais consumida pelos brasileiros e são 46 quilos consumidos por ano. E a meta é aumentar pelo menos 1 quilo na comparação anual. E a carne de suína se manteve estável com 18 quilos consumidos anualmente, Kleber. E eu estou aqui com o seu Edivaldo Rodrigues, ele que consome bastante carne no dia a dia dele, ele vai falar um pouco para a gente da importância. Qual que é a importância da carne bovina na sua alimentação, seu Edivaldo? Bom, depende da carne, né? Porque se for uma carne de boa qualidade, ela vai ser boa sempre em tudo por tudo, né? E aí falando em outras coisas, né? No caso porco, galinha, frango, essas coisas, né? E ovo, é importante, né? Um prato de feijão puro com farinha ninguém aguenta, né? Tem que ter uma misturazinha, a mistura tem que ser a carne. Então, a carne eu acho que é importante em todos os pratos. Exatamente. E o senhor costuma consumir bastante carne no seu dia a dia? Quando tem um dinheirinho que dá para comer, a gente come. Quando não dá é pro ovo, né? Mas come sempre a carne, né? A carne aí vem fica nos últimos momentos, mas a gente come. Perfeito. E um churrasquinho de final de semana também é importante? De vez em quando é muito bom. Para quem toma um, é bom com um. E quem não toma, vai na água, no refrigerante, no suco. Mas não pode faltar a carne.
Perfeito, muito obrigado, senhor Edivaldo. Boa tarde, Deus abençoe. Kleber, eu volto com você aí no estúdio e fica a dica aí para os telespectadores que gostam de consumir uma carne e fazer um churrasquinho no final de semana. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pela sua participação. Como a gente viu, o senhor Edivaldo foi porta-voz dos brasileiros, né? Carne é sim uma preferência nacional e faz muita falta. Vamos mudar de assunto agora? E olha só, como a gente todos os dias, né, tem mostrado aqui na redação, né, vídeos que viralizaram na internet. E hoje a gente vai mostrar mais alguns. Essa aí é uma sessão que a gente tem separado e tem preparado para você ficar atento a tudo que rola nas redes sociais. Vamos lá, então? E olha só, o primeiro vídeo que eu quero mostrar é de uma mulher que foi atropelada. Olha só o que chama atenção, ela foi atropelada por uma moto sem piloto. Isso mesmo, ninguém dirigia a moto. Vamos conferir? O acidente aconteceu no interior de São Paulo, em Palmital. As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que o motociclista e o garupa foram atingidos pela fiação do poste e caíram no chão. Outra câmera ainda mostra que a moto fantasma percorreu 30 metros sem condutor e atingiu uma idosa que estava na calçada. O acidente deixou os 3 feridos. A Energisa, que é a empresa responsável por fornecer energia elétrica na cidade, identificou que o fio solto era de fibra óptica e que a responsabilidade da instalação e manutenção é das empresas de telecomunicação. A empresa ainda afirma que retirou o fio e notificou as empresas de telefonia e internet. Nossa, que falta de sorte dessa mulher. Ela estava lá tranquila, na calçada, no lugar dela, e a moto sem piloto foi para cima dela. A gente torce para que tudo esteja bem e ela se recupere o mais rápido possível. Bom, agora você vai ver uma outra imagem também impressionante. Olha só, um cachorro ligou o fogão, isso mesmo. Ele ligou o fogão de uma casa, né? Isso aconteceu de madrugada. Ele foi lá, ligou o fogão, por acaso, por acidente, é claro, e causou um grande incêndio. Essa história foi nos Estados Unidos. Acompanhe agora comigo. O Corpo de Bombeiros de Colorado Springs, nos Estados Unidos, foi acionado para apagar um incêndio durante a madrugada. Segundo as autoridades, o cachorro da família ativou acidentalmente o fogão no início da manhã, causando o fogo que consumiu a cozinha. O proprietário conseguiu apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros, mas foi hospitalizado por precaução. Devido à inalação de fumaça, ninguém ficou ferido. Imagens de segurança da casa mostraram que o incêndio foi um acidente. Um alerta de temperatura de um eletrodoméstico da família que emitiu um barulho e conseguiu os acordar rápido e evitou uma possível tragédia. O Corpo de Bombeiros de Colorado Springs, nos Estados Unidos, foi acionado para apagar um incêndio durante a madrugada, segundo as autoridades. Pois é, né? Olha aí, imagina, você dormindo, você nunca vai imaginar que pode acontecer um incêndio, né, por um motivo desse. Por isso, fica sempre a dica, né? Tem que deixar tudo desligado. E em situações ruins como essa, a gente sempre tira uma lição. E olha só, a gente continua agora falando de cachorros, né, de animais, pets, que hoje são considerados membros da família, para lembrar que foi divulgado hoje o laudo da morte do cachorro Joca. Sabe aquele caso que ficou famoso? Ele morreu enquanto era transportado em um avião da Gol. Vamos ver então o resultado dessa análise. O documento, elaborado a pedido da Polícia Civil, aponta que o cão Golden Retriever Joca, de 5 anos, sofreu hipertermia durante o trajeto irregular, o que desencadeou a parada cardiorrespiratória. Joca embarcou em Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas foi enviado, por engano, para Fortaleza, no Ceará. A falha no transporte resultou em um trajeto de 8 horas, bem superior às 2h30 previstas. Testemunhas relataram que a caixa de Joca estava solta no compartimento de bagagem durante o voo. De acordo com a veterinária Fátima Martins, que analisou o laudo, a hipertermia, causada pelas condições inadequadas durante o transporte, foi o principal fator que levou ao choque cardiogênico. Segundo ela, os órgãos de Joca apresentavam vasos sanguíneos com deficiência de oxigenação, indicando a falta de oxigênio em decorrência da hipertermia.
Ela também ressaltou que, apesar de Joca apresentar alterações cardíacas, estas não teriam sido fatais se não houvesse a desidratação severa provocada pela hipertermia, o estresse e a desidratação, junto às comorbidades que ele tinha, mas que não o limitavam, foram agravados pela hipertermia, levando ao choque e consequente óbito. E esse é outro assunto que interessa para muita gente hoje. Como eu disse no começo, é cada vez maior o número de casas que têm pets e eles são tratados como membros da própria família. Por isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Carla Mayon, ela que é veterinária. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde a todos, é um prazer também estar aqui conversando com vocês. Hoje temos esse laudo, essa resposta, né, do caso do Joca, e é importante deixarmos claro que houve uma série de falhas, né, durante o embarque e recepção nos locais em que ele foi recebido. É uma morte muito ruim, assim, uma morte muito dolorosa, né, de sofrimento, não só para o paciente, mas para a família. E é um assunto que a gente precisa sempre levar a sério, porque cada vez mais as pessoas querem viajar com seus pets, querem levá-los dentro da cabine ou de alguma forma para os seus destinos turísticos ou até mesmo de mudanças, né, de residência. Então é um assunto bem importante de ser falado para que não aconteçam novas vítimas aí como o Joca. Olha, muito importante essa introdução que você acaba de fazer, porque tem sim que servir como alerta. Então, primeiro, eu já pergunto, esse laudo aí já dá para tirar alguma conclusão que pode aí servir de alerta para os tutores, doutora? Com certeza. O que a gente observa, né, nesse choque cardiogênico é uma hipoventilação seguida de uma hiperventilação. O que é isso? Uma ofegância, um aumento de frequência respiratória, incapaz de trocar gases, de trocar temperatura, e isso causa uma alteração a nível de oxigênio nas células muito grave, fazendo com que o coração também precise bombear mais sangue, e isso aumenta mais a demanda cardíaca, baixa uma pressão, né, a pressão corporal acaba reduzindo e o animal não consegue conter aquela situação. Existem problemas associados, né, temperatura externa, estresse, ansiedade, animais que não estão habituados a fazer viagens longas, o ambiente que eles estão, a temperatura do ambiente, tem muitas coisas que corroboram para que isso aconteça. Isso pode acontecer, por exemplo, num dia ensolarado, num passeio ao meio-dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o choque cardiogênico ou a hipoventilação, hipoperfusão de oxigênio pode fazer com que os pacientes caninos e felinos também venham a desenvolver essa síndrome e venham a óbito. Então, é uma questão de controle térmico, de controle de estresse, de horas no voo, né? Tem uma série de erros ali que a gente já conhece, da caixa estar solta, né? Dele ter ido para um outro destino, de estar em jejum, sem acesso à água. Tem uma série de coisas que também fazem com que o estresse aumente. Mas a região em que ele foi destinado erroneamente é uma região muito quente. Então, ao chegar lá, como é que ele foi recebido, né? Como é que ele foi hidratado, não foi? Existem algumas perguntas ainda para isso, mas um ponto muito importante é a hipertermia, né? Que é esse aumento da temperatura corporal associado à baixa ventilação respiratória, e aí o animal realmente ele entra num choque, ele entra numa situação de emergência. Então, talvez se tivessem visto que ele não estava bem no posto ali de Fortaleza, talvez ele pudesse ter retornado com vida, não sabemos, mas é muito grave. Isso pode acontecer num passeio, como eu comentei, num dia ensolarado ao meio-dia, num dia quente, no banho e tosa para animais que já têm dificuldade respiratória, anatômica, aqueles cães que são braquicefálicos, focinho achatadinho ou gordinhos, ou animais que já sofrem muito com o estresse nesses dias quentes e podem também piorar nessas situações de aumento de temperatura. Então, fico alerta, não só para quem viaja, mas também para quem tem pets suscetíveis a distúrbios de troca de calor. Então, os cães que têm o focinho achatado, por exemplo, cães que são
estão acima do peso, cães que têm já alguma repercussão respiratória delicada e, claro, evitar ambientes com temperatura alta, que não tem uma boa ventilação, motivos de estresse, né, que o animal não precisa passar. Então, será que eu preciso levá-lo para essa viagem? É um turismo, é uma viagem curta, é uma viagem longa? Será que não é mais confortável para o animal ficar em casa com alguém responsável, alguém da família, ao invés de, né, desenvolver um estresse possivelmente nesse animal? Então, assim, tem algumas perguntas que a gente precisa sempre trazer para a discussão, para entender a necessidade. No caso do Joca, ele estava se mudando de domicílio, então ele tinha sim que levar o animal. Não era possível levar de carro e era uma distância muito grande. Então, ele escolheu pelo avião, pelo conforto. Mais uma série de erros ali na companhia fizeram com que essa fatalidade acontecesse. Muito legal o que você acabou de falar, doutora. E entidades de defesa dos animais e especialistas como você sempre pregam que para ser tutor é preciso responsabilidade. Essa história, como você acabou de dizer, levanta uma questão importante. Mesmo com todo esse apego emocional, viajar nunca é bom para os animais, né? Principalmente de avião. Então, quando possível, deixar em casa. E isso não é abandono, desde que ele fique bem cuidado, é claro. É importante evitar a viagem, né, doutora? Exatamente. Então, é muito importante que a gente tenha um senso, né, de responsabilidade, de zelar pelo conforto, não só físico, mas também mental, psicológico desse animal, né, deixar com pessoas que ele já conhece, ou num hotel, ou na casa de algum familiar, ou com algum funcionário, porque essas mudanças de rotina também podem causar estresse para o animal que não está acostumado. Lembrar que viajar de avião pode ser através de 3 categorias, né? E ela vai de acordo com o peso do animal. Ele pode ser despachado como carga viva, como o caso do Joca, por conta do peso dele. Ele tinha ali 45 quilos, se eu não me engano, ou 42, mas com a caixa passava de 45, e aí ele tinha que ser colocado como carga viva, e aí é um processo aduaneiro completamente diferente de quando o animal embarca como bagagem, e aí ele vai numa outra situação, no mesmo voo com o tutor, junto com as bagagens, né, na mesma pressurização, temperatura que está a cabine, mas ele vai, né, junto com o tutor. No processo aduaneiro, não necessariamente isso acontece. Então, e também é diferente daquele pet que vai dentro da cabine, que vai muitas vezes como suporte emocional, né, pets menores, e que tem a classificação para estar dentro da cabine, ser um animal treinado, ser um animal que já está acostumado àquele ambiente, né, que ele é preparado por treinamento mesmo para ser um animal social e, claro, que esteja dentro das conformações ali de tamanho e peso para estar dentro da cabine. Hoje ainda se discute muito, já está se discutindo mais essa relação do pet estar dentro da cabine, mas eu acho isso, além de muito interessante, né, que a gente traga essa discussão, que os tutores que têm interesse em levar o pet na cabine entendam que não é só embarcar com ele na cabine, ele precisa ser um animal sociável, treinado, para ele não conflitar com outras pessoas ou outros animais, não causar um desconforto para outros passageiros. Então existem alguns pontos, né, que a gente acaba não falando muito, mas que são importantes para o animal estar num ambiente confortável também, né? E não causar nenhum desconforto ali para outras pessoas que estão viajando. Tá certo, então. É algo que precisa ser discutido, né? Mas com responsabilidade, com segurança, e cada companhia aérea decide se aceita ou não aceita. Por serem empresas privadas, elas têm o direito, né, de optar, de levar ou não. Tá certo, então. Todas essas questões que você trouxe são muito importantes para esse debate e para melhorar as condições para os pets e também a educação para os tutores. Nós acabamos de conversar com a veterinária Carla Maio. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Ótima tarde. E olha só, vamos então ver mais vídeos que viralizaram na internet, aqueles que sempre deixam você impressionado. Vamos lá então. Olha só, nós vamos ver agora um outro vídeo e esse mostra um preso que destruiu completamente a sala de audiência. E isso aconteceu após ele receber a sentença. Vamos ver esse vídeo?
2 homens foram presos em flagrante após furtar uma motocicleta. Os 2 tinham registros de antecedente criminal por crimes cometidos quando eram menores de idade. Depois de analisar o caso, o juiz decidiu que um deles teria direito à liberdade provisória e o outro cumpriria pena em regime domiciliar. Este, por sua vez, se revoltou com a sentença e destruiu a sala de audiência. Ainda algemado, ele chutou uma divisória de acrílico e gritou enquanto era contido pelos policiais. O preso ainda pode responder por infrações de desacato, desobediência e dano ao patrimônio. Olha, eu vou falar, por causa de atitudes como essa é que ele está preso. Enquanto não aprender a respeitar as autoridades e também as leis, tem que ficar preso. E olha só, agora nós vamos ver um caminhão-tanque. Olha só essa cena. Ele explodiu no Pará e deixou pelo menos 6 pessoas feridas. Vamos ver comigo as imagens. O acidente aconteceu em uma rodovia no Pará. O veículo transportava gás e explodiu. As imagens registraram o momento em que o veículo explodiu e ficou em chamas. O caminhão ficou completamente destruído, mas ninguém morreu. Porém, 6 pessoas ficaram feridas, incluindo os integrantes de uma equipe de reportagem que estavam no local. Eles tiveram queimaduras de 2º grau, mas estão fora de perigo. Além deles, 3 bombeiros militares também ficaram feridos ao tentar apagar o fogo antes da explosão. Mas por estarem usando roupas especiais e equipamentos de proteção, eles tiveram apenas queimaduras de 1º grau, mesmo estando mais próximos da explosão. Realmente um susto enorme, o caminhão virou uma verdadeira bomba. Eu mudo agora de assunto para falar de saúde. Olha só, o Brasil tem mais mortes por dengue em 6 meses do que em 7 anos, somados, os últimos 7 anos. Já foram registrados mais de 4.300 óbitos pela doença somente em 2024. De acordo com dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, o número de mortes deste ano é o mais alto da série histórica. O registro mais alto era, até então, de 2023, com 1.179 óbitos. Desde janeiro até agora, o Brasil já acumulou 4.367 mortes por dengue. O número é maior do que a soma dos óbitos registrados entre 2017 e 2023, de 4.331 mortes. Outras 2.659 mortes estão sendo investigadas. De acordo com boletins da pasta, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes em abril e em maio. São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados neste ano, com 1.321 mortes. Além disso, o Brasil tem neste ano a maior contabilização de casos prováveis de dengue. São 6.237 casos prováveis até agora. Sobre os casos, o ápice foi em março, com 1.600.000. O número diminuiu para 1,5 milhão em abril e 1.400.000 em maio. Olha, agora são 15 horas e 53 minutos, 3h53 da tarde. E no nosso jornalismo dinâmico aqui, a gente vai lá ao vivo de novo com o Fernando Jesus. Lembrando que o nosso repórter está lá no centro de São Paulo e eu quero saber dele aí se as pessoas estão se protegendo com esse grande número de casos aí, se elas têm consciência das medidas para prevenir contra a dengue. Fernando, eu volto com você aí. Boa tarde, Kleber. É muito bom estar aqui novamente. E, de acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, de 6 a cada 10 pessoas não sabem que o vírus da dengue tem 4 variantes. E, de acordo com a mesma pesquisa, as pessoas deixaram de se cuidar por conta da dengue por causa da Covid-19, que teve a pandemia há alguns anos atrás. E a dengue acabou meio que ficando esquecida ou até mesmo deixando de lado, e as pessoas não deram muita atenção para a doença e passaram a não se prevenir, mas esqueceram de se prevenir, podemos dizer assim. Legal, Fernando. Olha só que alerta importante que o Fernando está trazendo. Tudo é importante. Veio a pandemia, o pessoal se preocupou só com a Covid e esqueceu da dengue. Muito obrigado aí pela sua participação, Fernando, e por essas informações. Grande abraço.
Grande abraço, Kleber. Volto com você no estúdio. Tá certo, então, e olha só, vamos falar de economia agora e de uma coisa que também interessa muito às pessoas, que é o uso do Pix, que caiu certamente no gosto popular. E olha, deve ficar ainda mais fácil no ano que vem, isso porque o governo federal e o Banco Central aprovaram as regras que vão possibilitar o Pix por aproximação. Veja só. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional decidiram alterar regras para permitir a simplificação no uso do sistema de pagamentos instantâneos. A ideia é incluir a possibilidade de pagamento por aproximação, que facilitaria o uso. O lançamento está previsto para fevereiro de 2025, e quando a função estiver disponível para o público, não vai ser mais necessário abrir o aplicativo do banco para realizar um Pix, permitindo que as transferências instantâneas sejam realizadas sem a necessidade de acessar os aplicativos das instituições financeiras. As novas regras também visam permitir que os clientes não precisem mais sair do ambiente de compras online para realizar o pagamento pelo sistema. O cliente terá os recursos à disposição depois de fazer um cadastro em uma instituição que esteja no Open Finance ou sistema financeiro aberto e liberar as funções nas carteiras digitais. A nova funcionalidade cria novos protocolos de comunicação entre as instituições para garantir mais segurança nos processos, sobretudo na identificação dos clientes. No fim de julho, o Banco Central deve publicar normas mais detalhadas de como as instituições financeiras devem trabalhar para possibilitar os serviços. Depois, em novembro, as instituições já precisarão estar testando as funcionalidades para garantir a segurança das operações. Tá certo, então, e como eu disse, o Pix caiu mesmo no gosto do brasileiro e, aliás, está virando referência até para outros países do mundo. Todo mundo gosta do Pix, principalmente de receber um Pix, é claro. E aqui é assim, nessa edição da tarde do Hit Redação, você acompanha principalmente assuntos que fazem parte do seu dia a dia, que vão fazer diferença no seu cotidiano. O Pix, por exemplo, hoje a gente também falou da carne, que é uma preferência nacional do brasileiro, e falou de pets, que realmente hoje fazem parte da nossa família. E aqui você sempre vai ter esse tipo de informação. E eu convido, todo dia às 15h20, 3h20 da tarde, você acompanha comigo aqui notícias como essas. Então eu agradeço hoje pela sua companhia. Essa edição vai ficando por aqui. Você que é de outro estado vai continuar com a sua programação normal. Fique aí ligado então na sua programação. Um grande abraço.